amedrontados na ideia de que ainda há tempo para o Conselho Constitucional. Albino, boa noite. Boa noite para a Cidava, boa noite extenso aos meus colegas do painel, ao Livon, ao Gerson e aos telespectadores, aos internautas. E, bom, o que nós estamos a viver é uma questão sui generis. É uma questão sui generis e só agora tomamos conhecimento através das palavras do Dr. Brazão Mazul que, afinal, esse tipo de situações de demora é propositada, porque já houve entidades internacionais que quiseram ajudar Moçambique a ser serene no que diz respeito aos processos eleitorais, no que daria a Moçambique o privilégio de prontamente e rapidamente, em poucos dias, divulgar e homologar os resultados eleitorais. Só que na época, segundo as palavras do professor Dr. Brazão Azul, o governo, na altura que era dirigido pelo presidente João Chissano, recusou essa ajuda internacional e sob o pretexto assim que é de que o nosso processo é político, não é técnico. Então, o apoio faria sentido, em outras palavras, se o processo eleitoral moçambicano fosse técnico e não fosse político. Então, o que nos fez perceber que esta demora pode ser, sim, propositada para dar uma margem de se fazer arranjos políticos, visto que o processo é político e não técnico. Era desejável que fosse técnico e não que fosse político. Por quê? Porque quanto maior tempo você tem, mais margem você abre para adulterar ou falsificar os resultados. E quanto menor tempo você tiver, dificulta toda a capacidade de manobra para poder viciar ou alterar os resultados eleitorais. Então, o tempo é usado como mecanismo para ajustes políticos, para arranjos políticos. É o que, na verdade, está a acontecer agora. Estão a se tentar fazer alguns arranjos políticos, o que, no final do dia, vamos descobrir que nada mudou. Então, isso é preocupante. É necessário nós, como Estado, né, como nação, irmos para processos eleitorais sérios. Existem vários teóricos que dizem que as eleições são como o Giovanni Sartori diz que as eleições são como um campo. Então, deve haver regras de jogo, deve haver leis, princípios que vão regular ou orientar esse processo eleitoral. E que essas leis, essas regras, precisam de ser respeitadas por todos os atores políticos. Então, o que, no nosso entender, duas coisas acontecem. Primeiro, tendo em mente que estamos numa época de violência, ou seja, de conflito pós-eleitoral, pode ser uma tática ou uma técnica ou um método de se cansar as pessoas para provavelmente, quando já se anunciarem os resultados, achando ou pensando que as pessoas já estarão cansadas, pouco vão reivindicar por causa dos desgastes que foram sofrendo ao longo de tempo de tanta espera. Então, pode ser essa uma manobra que está a se usar. Estou a fazer uma análise do ponto de vista político, técnico-político. Então, porque são vários subsídios, né, que a ciência política disponibiliza, que são usados sobretudo por incumbente. Incumbente é aquele que está no poder até a realização das eleições, ou dentro da realização das eleições. São as técnicas que eles usam, mas também não vamos descurar a possibilidade de ser uma manobra para se viciar o próprio processo eleitoral. Muito bem, o Albino toca muito nesta questão de manobra para viciar o processo eleitoral,
fala ainda de demora para, de alguma forma, criar um espaço de arranjos políticos e ainda diz que a ideia é de falsificar resultados. Acha mesmo que o Conselho Constitucional teria este interesse de falsificar resultados ou de trazer arranjos políticos ou criar manobras? Bom, se o Conselho Constitucional fosse um órgão jurídico-técnico, diríamos que tudo o que se faz é se prezar pela lei. Porque eu sempre tenho dito e tenho defendido que o trabalho do Conselho Constitucional, se for já a ler para, quer na lei, na Constituição da República, quer na lei eleitoral, quer na lei orgânica do próprio Conselho Constitucional, em nenhum momento é atribuído a competência ao Conselho Constitucional de reduzir percentagens ou aumentar em percentagem. Esse não é o trabalho do Conselho Constitucional, este é o trabalho técnico, feito pelo STAI, que é o órgão técnico da CNE. Então, quem conta os votos, processa os votos, é STAI, e passa para a CNE, que é um órgão mãe, né, que tutela o STAI, que é quem vai anunciar. O que faz o Conselho Constitucional é verificar se tudo foi conforme a norma, foi conforme a lei, chegado à conclusão de que houveram vários vícios ao processo. O Conselho Constitucional, como um órgão de juízes que age na base da lei, toma a decisão ou de anular o processo ou de mandar repetir em determinados sítios onde se subtende que tenham havido principais problemas. E não é da competência, isso não existe. O Conselho Constitucional tem usurpado de competências que não lhe são próprias e não podem provar qual é a magia, a lei, a técnica que usam, porque agora o que vais ver podem descer os assentos da Frelimo, é o que no mínimo vão fazer, e descerem a percentagem da vitória de Chapo, é o que no mínimo vão fazer, e depois dizerem que não. A Frelimo, com tudo isso, a Frelimo e Daniel Chapo sagram-se os maiores vencedores. Então, é o que... E a questão é, quem atribui essa competência? Porque se não está conforme a lei, anula. Não há meio termo. Anula. Vamos nos organizar e vamos de novo às eleições. Por quê? Porque nesse momento já discutimos várias formas. Qual é a lógica, a coerência num contexto em que as atas editais desapareceram? Qual é a base que se usou para processar? Vamos pensar que houveram atas editais disponíveis àqueles que desapareceram. Quem nos garante que os que desapareceram não dariam vitória a um outro candidato? Okay. Então, é um processo... Quando você for a ler os clássicos, por exemplo, eles leram um pouco de André Haywood, quando ele diz que o processo eleitoral deve ser dotado de irrazoabilidade. Significa que não deve haver manchas, nódoas, ou pontos em que nós questionamos, mas será que esses... Porque a partir do momento que há questionamentos, significa que esse processo não foi dirigido, não foi conduzido de uma forma justa. Mas eu volto a fazer esta pergunta. Haveria algum interesse por parte do Conselho Constitucional de falsificar os resultados, de criar arranjos políticos, como disse, de criar manobras? Lógico, vamos refletir na forma como está composto o Conselho Constitucional. Primeiro, quem nomeia juiz a presidente é o presidente da República. E o presidente da República, simultaneamente, é o presidente de um partido. Logo aí já tens um conflito de interesse. Porque só um indivíduo com um nível de integridade é que pode separar questões políticos partidários e com questões de Estado. Mas sem que haja um indivíduo com alto grau considerável de integridade, isso não pode acontecer. Vamos lá. É a questão de proporcionalidade, porque os juízes conselheiros são nomeados em função da colocação
política partidária, ou seja, de como é que está constituído o parlamento. Nesse momento, o parlamento está dominado pela Frelimo, o que significa que a Frelimo tem maior número de juízes conselheiros no Conselho Constitucional, mas uma juíza presidente que foi nomeada. Mesmo em questões de voto, tecnicamente, mesmo vendo que há irregularidades por causa daquilo que nós chamaríamos de viés político-partidário, o viés político-partidário, porque em algum momento as pessoas incorrem no conflito de interesses por causa desse viés político-partidário e acabam não separando questões políticos, questões do Estado e questões políticos partidários. Então, estamos a dizer que o Conselho Constitucional até ontem, se não dizer até hoje, ainda é um órgão partidarizado. É um órgão político partidário. Então, há, claro, evidência e interesse de que, aonde muitos são indicados, vão ter interesse de salvaguardar a vitória. Muito bem. Albino, muito obrigado. Este é o momento do Gerson da Silva, mas de forma propositada, só vou fazer uma pergunta para depois passar mesmo para o Gerson da Silva. A pergunta vai para o Livon. Silva Livon. O Albino diz que, no mínimo, o que o Conselho Constitucional fará é reduzir um pouco o número da Frelimo, por exemplo, dos deputados. Acredita que poderá isto acontecer? Ou os vossos números poderão, de certa forma, manter? Penso que são cerca de 190. Sim, nós já 195. Nós já estamos 190. a lutar para ter 200, ele quer diminuir. Uma vitória completamente expressiva. Primeiro, permita dizer que não é tão bem assim como ele está a falar, depois vai enganar os telespectadores. A separação de poderes em Moçambique. A presidente do Conselho Constitucional foi ratificada pelo Parlamento, teve mais de 192 votos dos 222 deputados que parecem presentes naquele ato, o que significa que até os deputados da oposição votaram nela, tanto